Olá, bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana Bernardini Francischini e o meu convidado de hoje é o professor Vinícius Grasotin de Césaro, o nosso secretário de Educação no município de Farroupilha. Bem-vindo, professor Vinícius. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem, obrigada. Então, para começar, professor, eu acho importante que você fale sobre a sua trajetória profissional, né, na área da educação, até para as pessoas saberem que, apesar de estar assumindo um cargo político nesse momento, você tem toda uma história na área da educação que é importante que se coloque, né? Sim, verdade. Nós recentemente tivemos o prazer, né, de trabalhar juntos aí na rede do Nossa Senhora de Lourdes. A minha formação é na área de letras, né? É uma área um pouquinho diferente porque eu fiz a licenciatura em inglês, então a minha habilitação é na língua inglesa e as suas literaturas, e eu fiz essa habilitação pela Unicinos, né? Depois, eu sempre trabalhei muito como professor de idiomas, no inglês principalmente, a gente trabalha muito em escolas de idiomas, então eu comecei a vida profissional sempre nessa parte das escolas, das franquias, das aulas particulares, dos cursos in company. Tive experiências também na área de pré-vestibular, que é uma área muito, requisito bastante grande na área de línguas também, e algumas experiências bem interessantes, né? Trabalhei com curso propedêutico na área, né, do pessoal que trabalha com seminário, então tive pré-escola também. Iniciei na rede cenecista, né, com a escola regular, tive uma experiência bastante grande lá, depois também atuei aqui em Farroupilha na rede escalabriniana do Nossa Senhora de Lourdes, trabalhei em Caxias em muitas escolas também, tive experiências desde Mutirão, São José, trabalhei no grupo Mutirão lá em Nova Prata também, então eu tive uma experiência grande aí com essa parte aí, trabalhei também na Feliz, né, com a Caminho do Saber, então, que é uma franquia também de escolas. Então, assim, eu venho de uma caminhada, né, de escolas, desde escolas de idiomas e trabalhando com EJA também. Então, assim, eu tinha uma visão muito ampla da escola, mas sempre na rede privada, né, Júlia? E depois de um tempo, então, eu comecei a me envolver com essa parte mais da política pública e partidária e acabei, então, tendo a oportunidade de entrar na Secretaria de Educação já em janeiro de 2013. Então, desde janeiro de 2013, eu tenho participado, né, dos movimentos da educação pública municipal. Mas, nesse período também, não me desliguei de algumas empresas e de algumas escolas privadas, onde eu continuava exercendo, né, um pouquinho, tanto na parte administrativa da secretaria, quanto também na parte pedagógica dessas escolas. E eu acho que isso foi uma formação muito importante na minha vida, assim, de poder estar dentro da sala de aula, que eu costumo dizer que a sala de aula é como se fosse uma árvore, né? Tem muita vida nessa árvore, desde o passarinho que habita lá, as flores e os frutos, a sala de aula é um universo, mas quando você vai para a gestão, você conhece a floresta, e aí você vê que a floresta é feita de muitas árvores. Então, eu só tenho a agradecer porque essa trajetória tem me dado muitas alegrias. Nossa, que metáfora linda, né? Eu nunca tinha visto algo parecido, mas realmente é muito... É bem isso, é bem como você colocou. Então, assim, eu considero a educação uma das pastas mais importantes na administração pública, né? E se não a mais importante, enfim. E como é que está sendo assumir a Secretaria de Educação neste momento de pandemia? Que é um momento, assim, que ninguém previu. Ele é imprevisível, a gente teve que aprender, né? Dia a dia. Verdade. E como está sendo enfrentar esse desafio tão grande? A educação por si só já é um desafio, né? Sim. Num momento como esse... Mais ainda, Júlia? Verdade. Sabe que logo no início do ano, quando então a gente começou a desenhar aí uma possível sucessão, né? A secretária Elaine, que já vinha de outras gestões também públicas, então ela sinalizou, né, que, enfim, nós teríamos uma transição e já seria uma responsabilidade imensa assumir a rede municipal aqui em Farroupilha, por conta de que nós temos uma rede muito qualificada, nós temos exemplos, né, de diversos colegas que trabalham conosco na administração pública, né, e também fazem parte da rede privada, então nós sabemos que a qualidade do corpo docente aqui da rede é muito boa.
os nossos índices são maravilhosos e já seria um grande desafio. E substituir à altura, né, uma secretária como a Elaine já seria um grande desafio. Então, mas eu também costumo dizer que ter trabalhado ao lado dela e de tantos outros profissionais durante a minha vida, eu acho que de certa forma me prepararam para esse momento, porque eu jamais imaginava que nós teríamos uma situação como essa. Então, eu estava muito preparado para enfrentar o desafio, mas tinha um ano totalmente planejado, alguma coisa de um norte já, de um planejamento estratégico. E de uma hora para outra, a pandemia virou o tabuleiro, né? Assim como às vezes a gente brinca com as crianças num jogo de tabuleiro, né? Já pensou se a gente inverte o tabuleiro, tudo que você construiu de um lado, agora você passa a mudar. Então, esse grande desafio que a pandemia trouxe. Então, foi um momento de incertezas, né? No início a gente imaginava que talvez a parada seria menor, né? Talvez 20, 30 dias. Eu tinha uma vaga lembrança da época do H1N1, que eu estava na sala de aula, então a parada tinha sido de 15, 20 dias naquela época. Nós jamais pensávamos que queríamos ficar tanto tempo, né? Então foi um grande desafio para se reinventar, para buscar e principalmente em levar para a sociedade e discutir com a rede o conceito do que a gente faz, né, de educação. Então, até então se tinha uma proximidade muito grande, né, e aí esse distanciamento social, ele não poderia virar um distanciamento institucional. Então, acho que esse foi o maior, assim, o maior dos pontos de interrogação que surgiram no início do trabalho, realmente. Isso, então, eu já ouvi muitas pessoas falando, né, em suspender o ano, outros dizendo que deveriam aprovar todos os alunos, independente do que acontecesse, outros dizendo, não tem que aprovar, tem que suspender, e o ano que vem começa tudo do zero de novo, enfim. Todo mundo sempre deu pitaco na educação, né, Vini? Sim. E agora, mais do que nunca. Mais do que nunca. Né? Enfim, também alguns acham que a escola não deve exigir das famílias, porque afinal de contas os pais não são pedagogos, enfim. Eu acho que uma decisão dessa magnitude de suspender o ano não se toma baseado em achismos, né? Claro. A gente sempre tem um embasamento técnico e é uma decisão muito bem pensada. Enfim, as aulas presenciais de 2020 foram suspensas e a pergunta que eu te faço é: qual é o embasamento? Baseado em quê? Quais são... por que se decidiu, então, suspender o ano? Certo. Primeiro, Júlia, é importante a gente dizer que em nenhum momento a gente imaginou que o ano poderia ser invalidado, né? Primeiro porque, assim, cabe dizer que na educação, principalmente na educação pública, ela transcende muito o espaço da sala de aula, né? Nós temos uma série de fatores, como o transporte escolar, nós temos toda uma movimentação das redes também, né? A rede pública municipal conversa com a rede estadual, a rede privada, as etapas elas se entrelaçam, então, por exemplo, se nós simplesmente invalidássemos o ano e não promovêssemos ninguém, o que aconteceria com aquelas crianças da etapa creche que viriam para o público? Nós não teríamos espaço, uma vez que as salas de pré-escola também elas têm uma arquitetura e uma ergonomia própria, né? Não é qualquer sala que pode abrigar uma turma de pré. Por exemplo, a legislação, né, para os nossos telespectadores saber, ela exige que na sala de pré, por exemplo, você tenha um banheiro exclusivo e adaptado na sala de aula da educação infantil. Então, não é qualquer sala de aula. Então, é uma série de situações. E também a gente não poderia simplesmente promover todo mundo sem nenhum critério, né? Então, a primeira coisa que a gente entendeu foi logo no início, quando teve a suspensão das aulas, nós ficamos um período de aulas e atividades também suspensas que teria de ser recuperado. Inicialmente, se pensava que poderiam utilizar alguns sábados e até mesmo um remanejo das férias de verão para fazer isso. Mas com o estender desse tempo, o Conselho Nacional de Educação, através do MEC, também começou então a exarar algumas documentações que vieram a validar essas atividades não presenciais. E o que nós percebemos? Que, bom, para nós que somos professores, né, Julie, não precisa dizer que o nosso trabalho se triplicou, né? Com certeza.
porque o que a gente mais gostaria nesse momento era de estar na sala de aula presencial. Eu sempre falo que professor escolhe ser professor porque gosta de gente e Isso gosta aí. daquele ambiente de sala de aula. Exato. Né? Tu estar ali, nada substitui, né, aquela interação e a possibilidade do uso da linguagem corporal, do uso de, digamos assim, de organização física da sala de aula, de exposição, de círculos, de grupos, né? Então, nós já trabalhamos muito com aquela sala de aula disruptiva, né? Metodologias ativas, aluno protagonista, descentralização da figura do professor, tudo isso é da nossa natureza, né? Embora talvez para algumas pessoas isso soe um pouquinho estranho, né? Mas nós estamos acostumados com isso. E ao nos retirarmos da sala de aula e ter que fazer essa interação virtual ou por correspondência, né? Para nós ficou um pouco mais difícil. Porém, a gente percebeu também que algumas famílias tinham, sim, um envolvimento com as crianças, porque mesmo antes da parada, da suspensão, elas acompanhavam o tema, acompanhavam, digamos assim, os seus filhos nas tarefas desta classe, e essas famílias continuaram a fazer isso. Então, nós também não queremos passar para a sociedade uma mensagem de que a qualquer momento que houver uma dificuldade na vida, a gente zera tudo, começa de novo, não precisa se preocupar. Assim como isso não aconteceu para as empresas, não aconteceu nas nossas famílias, isso também aconteceu para a educação. Nós não podíamos de uma hora para outra dizer, bom, como esse ano foi atípico, não estamos acostumados a lidar com tanto tempo afastado, nós vamos parar tudo e começar do zero. Isso não é possível, né? Então nós buscamos toda a parte da legislação que pudesse nos amparar em atividades não presenciais e começamos então a pensar como nós colocaríamos esses indicadores de aprendizagem então no sistema de avaliação, porque uma preocupação inicial, Júlia, nossa, foi o seguinte: quando a gente coloca uma informação no histórico escolar de um aluno, ela vai ficar para a vida toda dele. Então nós precisávamos ter respaldo disso. Então a gente aguardou também, uma vez que Farroupilha tem o sistema, né, o Conselho Municipal de Educação também emitiu a sua resolução, as suas recomendações. Nós fomos juntando vários documentos, experiências de outros países e principalmente dos órgãos oficiais do nosso país. E a partir daí, então, nós desenhamos um plano de ação pedagógica para que ficasse também estabelecido na rede. E tão logo a parada se demonstrou que ia se estender um pouco mais, nós fizemos, mesmo antes de toda essa legalização, né, de documentos, a gente fez o lançamento de uma plataforma, que é o Estudo em Casa Farroupilha. Ela foi ao ar no dia 14 de abril e desde então ela tem servido como um suporte, inicialmente para uma manutenção de vínculo e até de certo entretenimento, onde a gente colocava lá algumas indicações de sites, de livros em PDF, relação das escolas, os blogs, toda essa parte de informação de utilidade pública. E hoje ela já está ancorada de forma que com a legalidade as escolas voltaram a praticar suas 4 horas diárias e nós temos 1 hora que é, digamos assim, ela é colocada pela plataforma para suprimir aquele tempo que ficou parado, que foram 33 dias letivos, que nós tivemos ali um espaço, uma janela de tempo que não ficou coberta, né? Nós antecipamos o recesso escolar para o início de maio e no final de maio a gente começou com as atividades não presenciais, que para muitos foi um novo conceito de aula, né? Em vez daquela aula presencial, nós começamos a ter as aulas não presenciais. Isso. E como estão sendo conduzidas, então, essas aulas não presenciais? Os alunos recebem exercícios, recebem atividades, os professores das disciplinas preparam, como é que está funcionando? Sim, essa parte foi um desafio também muito grande, porque aqui em Farroupilha nós temos 30 unidades, né, Júlia, são praticamente 8.000 alunos, então são realidades completamente diferentes. O que a gente buscou foi entender cada comunidade, conversamos com as equipes diretivas, a secretaria deu alguns nortes, mas ela deixou também algumas especificidades para serem trabalhadas em cada contexto escolar. Isso propiciou que, dependendo da etapa, dependendo da idade dos alunos, a escola escolhesse as ferramentas. Então nós tivemos desde grupos no Google Sala de Aula, até grupos de WhatsApp, que tem uma certa facilidade no manejo, principalmente pelos pais, né? Nós tivemos também muito material impresso, porque dependendo também, isso é uma coisa que a gente conversou muito com pais, muitas ligações na secretaria. Por que a gente não informatizou muita coisa?
porque tem certas situações que o aluno precisa desenvolver a motricidade, né? Então, eu também não posso pegar um aluno na fase da alfabetização, onde ele está desenvolvendo no ciclo, né, primeiro, segundo ali, ano, que ele não vá utilizar, né, a mão, a grafia. Então, isso é importante também. Claro que quanto mais velhos os alunos, mais fácil de trabalhar esse online com eles. Nós trabalhamos muito também com o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, então também se percebeu um interesse muito grande dos alunos quando as escolas começaram a mandar os livros para casa, porque os livros eles vêm chegando no início do ano letivo e os professores eles fazem um trabalho de adaptação, então assim, não é no primeiro dia de aula da rede que o aluno já sai com um pacotão de livros, né? Então aos pouquinhos a professora vai, cada professor que vai entrando, ele vai fazendo um trabalho diagnóstico e vai inserindo o livro na sua rotina. Então como a suspensão aconteceu logo lá no início, 19 de março, alguns livros ainda não tinham sido entregues, então a gente fez essa entrega, os alunos começaram a trabalhar, então assim, atividades online pelas mais diferentes plataformas, atividades físicas que eles buscavam na escola, ou que recebiam por e-mail, imprimiam e levavam a devolutiva para a escola, e também atividades nos livros, né? E muitos vídeos também, né? O professor grava o vídeo da atividade, os professores de educação física têm virado verdadeiros, todos, né? Mas principalmente a educação física, tem muitos registros de alunos que estão fazendo, então, né, eles gravam o exercício, a atividade em casa e mandam para o professor. Então, isso tem sido muito legal também. E uma outra coisa que a gente fez, Júlia, tem dado muito resultado, nós fizemos um painel agora, estamos realizando na rede pública municipal, durante uma manhã, né, 6 a 7 escolas apresentam como tem sido, então, essa interação com a sociedade. Então, eles mostram que ferramentas eles utilizam para se comunicar com os pais, mostram as devolutivas dos alunos e fazem uma apresentação. E tudo isso a gente faz pelo Meet, claro, para evitar as aglomerações, e ela fica gravada, essa reunião, ela é acompanhada pelo Conselho Municipal de Educação, que é o nosso órgão fiscalizador e regulador, e também pelo Ministério Público. Então, a gente pode retroalimentar a rede com os exemplos, nós podemos prestar conta do serviço e essas reuniões gravadas depois serão disponibilizadas para a rede futuramente, vão ficar na plataforma e com certeza vai se transformar num legado histórico dessa pandemia. Então isso também tem sido uma experiência muito bacana, porque por vezes a secretaria é demandada para conversar muito com as escolas, mas quando a gente abre espaço para os educadores, para quem está lá na ponta falar, a gente percebe a grandiosidade do que está sendo feito na rede nesse momento. Isso. E como nós comentamos, né, certamente os professores estão tendo triplo do trabalho, né, estão se empenhando muito para que, de fato, esse processo educacional aconteça, mas a gente sabe que a escola e a família sempre tiveram que andar de mãos dadas, Sim, né? Com certeza. E mais que nunca essa parceria é necessária. Sim. A gente vive num momento diferente, claro. Então é necessário um esforço extra, né? Claro. Das famílias, dos pais, enfim, dos alunos. A gente pede, né, sempre orienta que as famílias se comprometam nessa escolarização das crianças, principalmente os menores, né? Claro. Porque as crianças sozinhas não conseguem, então precisam de pais ali disponíveis para isso. Claro, respeitando os limites e as possibilidades de cada um, que se sabe, né, que não é fácil. Verdade. Enfim. Até, Julie, respondendo um pouquinho da pergunta anterior, mas fazendo um paralelo com essa menção, é importante dizer que além de toda essa documentação que valida o ano, que possibilita momentos e diferentes ferramentas de avaliação, nós também percebemos o seguinte: o município ele está num ano muito complicado, porque a legislação eleitoral ela coloca uma série de restrições para o poder público municipal. Por exemplo, a contratação de novos profissionais, né? Contratos emergenciais, nomeação de concurso, elas estão vedadas pela lei eleitoral. Nós temos um grupo de professores, e isso é uma característica do Brasil, né? Nós tivemos a Constituição em 88 e logo após começaram a se fazer concursos públicos no Brasil. Então, Farroupilha não foi diferente. Então, hoje, nós contamos com muitos profissionais que já passaram aí dos 60. Então, são profissionais do grupo de risco. Então, como a família entrou nesse processo e muitas famílias se debruçaram muito, o que a gente percebeu? Se nós começássemos a atender as crianças presencialmente na escola, agora, no final do ano, onde as famílias já começaram a estabelecer uma certa rotina,
nós iríamos muito mais desacomodar o processo do que realmente resolver a questão. E aí a gente também fez uma discussão importante que seria qual era o papel pedagógico da escola no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né, em todo o espectro social e emocional que essas crianças têm, com o aspecto assistencial da escola, onde a criança fica um tempo do seu dia. Então se percebeu que também pelo modelo de distanciamento controlado do Estado, nós não poderíamos atender a todos. Então alguns pais imaginaram, quando o Estado começou a debater a volta às aulas, muita gente imaginou que seria uma volta àquele cenário antes da pandemia. E não é isso que se colocou. Nós tínhamos um cenário antes, tivemos o cenário durante a pandemia, e nessa volta seria ainda um terceiro cenário. O que faria com que, de repente, nós teríamos que escalonar o atendimento. E qual foi a nossa preocupação? Se numa determinada semana nós fôssemos atender uma parte daquela turma, por causa do distanciamento, teria que ser adotado, como que nós faríamos para aquele professor que estaria atendendo metade da turma, atender a outra metade online? Então nós íamos criar aí um problema de gestão, né, de pessoas, porque nós não teríamos como contratar 2 professores. E aí, como a gente comentou no início, né, Julie, nós, profs, já estamos sobrecarregados com 2, 3 tarefas, porque assim como a família se sobrecarregou, os professores também. Eles mandam as atividades durante o dia e muitas vezes, depois das 18 horas, durante o final de semana, eles respondem os pais, principalmente dos menores e dos maiores que acabam, né, dando algum subterfúgio na família, né, e no final de semana o pai descobre que o menino ou a menina, poxa, não mandou atividade para o professor, como assim? Então, a gente tem percebido que nesse momento voltar, como está se propondo voltar, as crianças e adolescentes, eles entrariam praticamente que num bloco cirúrgico e não numa escola. E até que ponto o impacto emocional dessa volta e o impacto funcional na vida das pessoas? Porque ele ia estar sendo atendido hoje, mas no outro dia não seria atendido. Então, isso iria gerar muito mais um descompasso. Então, assim, é inegável que não presencial, nós estamos tendo um prejuízo frente ao presencial. Agora, uma volta atabalhoada, sem condições de suprir os professores que precisariam ser substituídos, ela geraria muito mais impactos negativos do que traria soluções para a sociedade. Então, isso também entrou muito na nossa análise, né? Em que pese toda a documentação legal foi levada em conta, também esse aspecto prático na vida dos alunos, né? Tanto pedagógico quanto social. Falando então de avaliação, quanto à avaliação, quais são os critérios? Claro que a gente sabe que depende também do nível de ensino, Sim. Mas quais seriam os critérios para avaliação e aprovação, reprovação, de modo geral? Assim? De um modo geral, a gente tem feito o seguinte, agora nós estendemos então o fechamento do semestre, né, na educação infantil e também mudamos a finalização do trimestre na educação, no ensino fundamental. Então agora no final de setembro nós teremos a entrega dos boletins, né, das avaliações, onde nós decidimos então aplicar indicadores em todas as etapas, né? Nós tínhamos então essa preocupação de que também o que nós fôssemos inserir no sistema, ele pudesse ser de fácil entendimento tanto dos pais quanto de aplicação até dos novos indicadores, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é uma coisa que chegou também há pouco tempo, e principalmente nos referenciais curriculares, né? Em Farroupilha, os últimos anos, não só em Farroupilha, mas agora a pandemia parece que ela veio para coroar um ciclo de 3 a 4 anos de muito trabalho, né? Porque se nós lembrarmos aqui, começamos as discussões da nova base lá em 2015, 2016, aí nós viemos aos pouquinhos incluindo o Plano Nacional de Educação, que veio evoluindo para o Plano Municipal, nós tivemos a inserção aí da educação infantil, que se tornou obrigatória nesses últimos anos, e quando nós tínhamos tudo isso pronto, o referencial curricular gaúcho também ficou pronto no ano passado, então, quando tudo isso estava pronto, que nós estávamos começando a aplicar isso, veio a pandemia. Então, assim, nós estamos também num histórico muito grande. Então, a nossa preocupação foi isso, de que maneira nós iríamos adequar os indicadores de aprendizagem a esse momento temporal diferente. Então, a gente trouxe o final do trimestre para o setembro agora, do primeiro ainda, para que a gente pudesse fazer uma avaliação. E os pais também tivessem esse retorno e as famílias poderem analisar quais são os indicadores para esse ano. Porque o que a gente fez? Dentro do plano de cada ano, digamos assim,
nós tentamos ficar dentro do que seria o cerne do aprendizado para aquele ano. Então, é óbvio que a gente olhou para o plano todo e pensou, bom, agora nós temos que ver o que é essencial de indicador de aprendizagem para cada ano do ensino fundamental. E dessa forma a gente fez para então fazer essa entrega. E a partir daí nós também vamos poder fazer uma previsão de como vai ficar, digamos assim, dentro daquele nosso plano de ação pedagógica, a recuperação, né, dessas eventuais defasagens. Então, nós também temos o pensamento de que no ano que vem será muito importante rever os planos individuais ou até mesmo os planos de aula de cada turma. Nós teremos que fazer os orientadores pedagógicos terão um trabalho muito grande nas unidades, mas isso é uma conquista também, né, Júlia? Há 5, 6 anos teve a inserção, então, dos orientadores pedagógicos nas escolas da rede pública municipal, e isso hoje vai se mostrar deveras importante, porque com a presença de um orientador, ele vai conseguir ter essa visão um pouco da floresta dentro de cada Ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Exato. Né, resolver a situação de cada um individualmente ou exato. Da turma. Né? E talvez a gente tenha que ter algumas questões, talvez, de como se fossem turmas de aceleração. Então nós vamos também ter que conversar muito com o Conselho Municipal de Educação sobre essas medidas, porque nós temos também na rede pública municipal um outro fator que pode se tornar uma ferramenta muito importante, que são os centros de atendimento integral, que são os equipamentos de contraturno, onde nós vamos poder desenvolver atividades de reforço e para então que a gente busque então mitigar os efeitos que nós temos agora da pandemia. Né? Então isso tudo vai ser um debate muito grande e ano que vem vai ser recheado aí de atividades para poder buscar isso. Até porque, Júlia, a gente também tem uma preocupação de que será que com o final do ano também vem o fim da pandemia? Será que já em fevereiro nós poderemos retornar a pleno? Então a gente também tem que estar preparado para uma situação dessa. Né? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. A gente falando em retorno de 2021, o que a gente sabe é que o cenário vai ser diferente. Não vai mais ser como foi. Sim. Né? Então, assim, o uso de máscara, eu acho que a máscara veio para ficar. Sim. Né? A questão de ambientes ventilados, higienização, uso de álcool gel. Exato. Isso me parece que veio para ficar. E já respondeu, enfim, essa questão do mudança de calendário, talvez, Sim. Contraturno. Exato. Né? Mas tudo vai depender do andamento, né? Sim. Talvez no ano que vem possa se fazer uma discussão sobre as férias, né? Talvez trazer as férias de verão um pouquinho, esticar aquele recesso de inverno para jogar as férias mais... Então, isso tudo vai ter que ser debatido, talvez né? Antecipar o ano para estender mais as férias. Estender mais. Isso, então vai ter muita coisa para poder ser planejada. E a educação, também é importante dizer que ela tem esse caráter, né, digamos, contínuo. Então, isso, por um lado, também nos dá um alento de que a gente sabe que não é o final do ano que vai encerrar um processo de aprendizagem dentro de uma série. Até porque nós temos inúmeros teóricos, né, Júlia, que defendem que a seriação não é o modelo ideal, por exemplo. Então, nesse ano, a seriação ela vai ter que, sim, ser um pouquinho, digamos assim, ela vai sofrer esse debate naturalmente por causa da pandemia. Então, nós temos essa consciência de que se o aluno terminou o 6º ano, talvez ele não tenha ainda adquirido todas as competências e habilidades do 6º ano. E isso pode, sim, ser inserido num plano de ação pedagógica do ano seguinte para suprir isso. Então, a gente tem esse caráter, digamos, contínuo na educação e eu tenho certeza que capacidade para fazer isso a nossa rede tem e vai conseguir. Ótimo, muito bem. Falando também que a escola não é só pedagógica, ela também é assistencial, né? Exato. A gente sabe que muitas crianças, elas são assistidas em relação à alimentação, a cuidados, suporte, enfim, de aprendizagem. Uhum. Como isso está sendo feito? Né? Essas crianças continuam sendo assistidas até em relação à violência doméstica. Claro. Sim, Júlia, essa é uma pergunta bem importante. Sabedores do papel que a escola tem também dessa situação, logo no início da parada, na pandemia, nós tivemos a primeira inserção de uma nova lei federal que falava especificamente sobre alimentação escolar.
porque as verbas vinculadas para a compra dos alimentos que fazem parte da merenda escolar, né, elas são muito bem amarradas e vigiadas. Então, nós também tivemos muito esse cuidado para que nós não perdêssemos o controle nesse sentido. Então, a partir da aprovação das leis, nós temos um departamento de nutrição na Secretaria Municipal de Educação, nós fizemos um levantamento e também tem sido feita uma distribuição periódica para esses alunos. Então, a família recebe um kit da alimentação escolar com determinados alimentos, claro que nesse momento não preparados, né? Ela recebe então o kit com a indicação, olha, esse kit ele tem a capacidade nutricional de durar tanto tempo, então você assina o termo e dali tanto tempo pode voltar a retirar. Aí a administração pública também, através do prefeito Pedroso, entrou muito forte na parte da assistência, através dos CREAS, dos CRAS. Então, a secretária Renata também buscou muito essa amplitude de trabalho, né? Nós, da Secretaria de Educação, também conversamos muito com a Secretaria de Saúde, porque nós temos alguns programas como Saúde na Escola e algumas outras situações, até o próprio Bolsa Família, que tem esse tripé, né? Assistência, saúde e educação, onde a família é acompanhada. Nós conversamos muito com o Conselho Tutelar também, tivemos reuniões com o Ministério Público e Conselho Tutelar para fazer o acompanhamento dessas crianças. Então, a administração foi buscando uma série de, digamos assim, de ações que pudessem dar suporte nesse momento. Então, o próprio momento, assim, algumas escolas alteraram o seu horário de funcionamento porque sabiam que os pais não poderiam ir no horário comercial buscar o material, abriram ao meio-dia. Algumas famílias receberam até a visita da escola porque a escola fez a busca ativa, né? O aluno não tinha acesso ou tinha dificuldade de sinal em determinada localidade. A equipe diretiva da escola foi até a casa para ver se estava tudo ok, entregou material, recebeu o material de volta. Então, assim, esse trabalho ele tem sido bastante grande, né? E a gente tem percebido, claro, algumas famílias que se mudaram, né, de cidade também. Isso é uma coisa que tem, assim, de certa forma, às vezes nos preocupa, né? A gente espera que sempre que se muda, tanto quando vem, quando sai do município, que seja para buscar algo melhor, né? Sim. Mas nesse meio tempo a gente às vezes perde o vínculo, então isso tem sido uma preocupação, né? Não perder esse vínculo com a família, saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, mas principalmente a alimentação, já desde o início de abril a gente já vem distribuindo. Então, claro que numa dose menor, porque tem famílias que não quiseram aderir, então, mas tem sido bem gratificante, assim. Temos recebido muitas também relatos de famílias que a partir desse digamos assim, desse contato mais frequente com os filhos, também descobriram coisas maravilhosas. Então, assim, também tem sido um momento de colher alguns frutos, Júlia, assim, lindos, né, no sentido de saber o quão importante foi para algumas crianças ter um pouquinho mais de atenção, né? E claro que a gente também teve esse outro olhar, né, de ver se não estavam acontecendo nenhum tipo de violação dos direitos e encaminhar aí para os órgãos competentes. Mas, assim, tanto de um lado quanto de outro, nós temos descoberto coisas muito bacanas também na sociedade. Que bom, né? Eu acho importante também nós falarmos hoje sobre o IDEB, né? Saiu sim. O resultado hoje pela manhã. Sim. Então, o município de Farroupilha ficou em primeiro lugar Isso. no estado do Rio Grande do Sul. Verdade. Né? Então, estamos de parabéns, é um orgulho, né, para o município. Então, sim. Mais uma vez, aí mostrando que esse resultado do IDEB é um resultado de gestão, é um resultado de planejamento na educação, né? Então o município e a Secretaria de Educação estão de parabéns, realmente. Sim, muito obrigado, Julia. Eu gostaria de estender, né, porque isso é um trabalho que vem, né, como eu falei antes, da secretária Elaine, dos outros secretários que nos antecederam, mas principalmente é um trabalho de rede, né? Nós temos aí entre as 20 melhores, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, 5 escolas, né? Algumas se repetem, estão tanto nos anos iniciais quanto nos finais, e em ambas categorias ficamos com o primeiro lugar, né? Então, assim, as escolas da nossa rede, elas têm sido, assim, fantásticas, né? Nós temos também que enaltecer que, pela peculiaridade, nós temos vários professores que trabalham em mais de uma escola, né? Então, as equipes diretivas também, e a gente busca muito na rede esse sentimento de união, de rede, né? Ou seja, hoje eu sou professor dessa escola, mas amanhã eu posso estar em outra unidade, então nós temos um material humano muito bom também, os nossos alunos
fazem parte de uma comunidade que se esforça muito, e eu tenho certeza que esse resultado que veio hoje, ele veio para ratificar, então, essa situação de que a rede tem capacidade e que confiem, né, nas nossas decisões, porque elas são sempre construídas com muita amplitude, com muita conversa. É claro que toda decisão que se toma na gestão, ela vai impactar em alguém, não vai ficar bom talvez para alguma família, mas via de regra, a análise, né, de todos os setores, assim, uma visão mais holística da situação, ela traz, digamos assim, o menor impacto possível, porque infelizmente nós não vamos sair dessa sem alguns arranhões, né? Mas sairemos muito mais fortes e esse resultado do IDEB mostra isso hoje, né? Então realmente é uma conquista de todos os professores da rede pública municipal de Farroupilha. Muito bem, parabéns a todos os professores, verdade. Parabéns a toda a comunidade escolar de Farroupilha, que mais uma vez está despontando, né, nos índices de desenvolvimento e educação no Brasil. Então, é um orgulho realmente para o Rio Grande do Sul e principalmente para o município de Farroupilha. Sim, com certeza. Tá, então, professor, muito obrigada pela sua presença. Tá? Foi uma conversa muito boa, eu acho que era necessário esclarecer, né, para as pessoas, enfim, o porquê de determinadas decisões. E a gente confia nos nossos professores, no nosso grupo de professores do município, e eu tenho certeza que eles estão fazendo o melhor possível neste momento também, assim como sempre fizeram, né? Sim, verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju, foi um prazer, né, desde do início aqui também, né, a gente teve sempre conversas lá na escola também, né, quando colegas, e podendo vir aqui na TV, né, conversar um pouquinho sobre educação, agradecer então toda a equipe, né, da TV Cidade que propiciou isso, em teu nome, então estenda o agradecimento a todo mundo e dizer que a administração pública, ela está de portas abertas, né, e quando eu falo administração, eu não falo só lá da Secretaria de Educação, né, eu digo das escolas também, né, tem muitas famílias que nos procuram às vezes com dúvidas, então assim, procure a sua escola, converse com a equipe diretiva, conta para o professor do seu filho, da sua filha, olha, eu estou com essa dúvida, eu estou com essa preocupação, como é que eu faço? Porque às vezes uma conversa franca e honesta, ela faz muito bem para a alma, ela dá aquele quentinho no coração e a gente consegue produzir muito mais. Então, deixar essa mensagem, né, da nossa administração, porta aberta, chega lá, conversa com a gente e também diga tudo que você queira dizer aí para a sua escola, porque a escola precisa saber, né? Quanto mais franco a gente for um com o outro, mais nós vamos construir bases sólidas, né? Para desenvolver, não só nesse momento a educação, mas sim nos desenvolvermos como sociedade. Então, muito obrigado, Ju. Obrigada a você. Ficamos por aqui. Até a próxima.